No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Mudou nossa perspectiva e nos fez novos, nos fez filhos. O seu espírito de graça e bondade habita em nós. O amor é a nossa nova cultura. Ele se fez sacrifício por nós e hoje vivemos por ele. Vivemos por um propósito: amar pessoas. E essa é a nossa missão: exercer a generosidade assim como Cristo fez. Seguimos caminhando rumo ao objetivo de alcançar todas as pessoas da terra, levando o amor do nosso Pai a elas, tendo em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A noite cai e o medo vem, posso ouvir o teu chamar. Quando não há fé nem esperança, tu vens me segurar. E se minha mente diz não posso mais, Deus, tu sustenta-me. Agora eu sei, não posso desistir, pois não desistiu de mim, nunca desistiu de mim. O amor que não desiste do pecador ecoa no meu ser que eu sou teu filho. O amor que não desiste do pecador ecoa no meu ser, no meu ser. E esse é o som do teu amor. Em todo tempo tu permaneces, mantendo a promessa em mim. Pois não posso fugir, já começou e tu vais concluir. E se minha mente diz não posso mais, Deus, tu sustenta-me. Agora eu sei, não posso desistir, pois não desistiu de mim, nunca desistiu de mim. O amor que não desiste do pecador ecoa no meu ser que eu sou teu filho. O amor que não desiste do pecador ecoa no meu ser, no meu ser. E esse é o som do teu amor. Posso mais, Deus, tu sustenta-me. Agora eu sei, não posso desistir, pois não desistiu de mim, nunca desistiu de mim. O amor que não desiste do pecador ecoa no meu ser que eu sou teu filho. O amor que não desiste do pecador
ecoa no meu ser, no meu ser. Esse é o som do teu amor. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, praste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprar, nem merecer, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra mim. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba a muralha, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante,
infinito e ousado amor de Deus. Olá, queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo repouse sobre a vida de cada um de vocês nesse tempo que estamos vivendo hoje. Eu quero trazer uma palavra para o seu coração a respeito da nossa fidelidade ao Senhor Jesus Cristo, como manda a santa palavra de Deus. E eu tenho escolhido esse tempo um texto que está em Levítico, capítulo de número 3, versículo 1 e versículo 6. Nós vamos falar sobre ofertas de paz. O texto diz assim, versículo 1: quando um homem apresentar a Deus, o Senhor, uma oferta de paz, se o animal for tirado do gado, poderá ser um touro ou uma vaca, mas precisará ser sem defeito. Versículo 6: se o homem oferecer a Deus, o Senhor, um animal do seu rebanho como oferta de paz, o animal poderá ser macho ou fêmea, mas precisará ser sem defeito. O texto que nós lemos a respeito de oferecimento de paz ainda é amplamente utilizado e sugere que o objetivo seja de estabelecer e manter a paz, ou seja, as boas relações entre o doador, o adorador e Deus. E nesses dois textos que nós lemos, nós podemos perceber duas maneiras de ofertar na casa do Senhor. O versículo 1 fala de uma oferta específica, onde o escritor do texto diz: se a tua oferta for tirada do gado, precisará ser um touro ou uma vaca. O versículo 2 fala da oferta voluntária. Quando o escritor fala sobre tirar a oferta do rebanho, pode ser macho ou fêmea. Ele não especifica a idade, não especifica o tamanho do animal. Mas no versículo 1 ele especifica. Ele diz que seja um touro ou uma vaca. Quer dizer que deve ser um animal já maduro, sem defeito. No versículo 6 ele fala da oferta voluntária, que você pode ofertar da maneira que Deus lhe orientar a ofertar, mas que a oferta seja sem defeito. Nós entendemos aqui nesse texto que nós lemos, esses dois textos que nós lemos, entendemos que eu posso ser um ofertante e ofertar especificamente na casa do Senhor, ou eu posso ser um ofertante voluntário, que eu ofereço como oferta aquilo que me está à mão, mas é sem defeito. O que seria sem defeito, querido? Seria sem defeito a motivação do meu coração. Se a motivação do meu coração ela é correta, ela é sem defeito. Se a motivação do meu coração não é barganhar com Deus com relação a uma oferta, não é uma troca com Deus com relação ao que eu estou fazendo, a nossa oferta é sem defeito. Eu queria convidar você para ofertar na casa do Senhor hoje, mas ofertar sem defeito. Que a motivação do teu coração seja uma oferta de paz, que agrade, que o adorador agrade a Deus, o adorado. Então hoje, nesse tempo, é um tempo específico para que você possa voltar a ter uma comunhão sem defeito com o teu Deus. Seja um adorador que oferta sem defeito. Que Deus em Cristo Jesus possa lhe abençoar nesse tempo. Fica na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite, amada igreja. É com muita alegria que nessa noite vamos cear. Reúna sua família, prepare o pão, o vinho e venha cear nessa noite comigo. Eu quero ler com vocês o capítulo de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28, que diz assim: examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Que você venha se examinar, olhar para si e também olhar para o Senhor, arrependendo dos seus pecados e os confessando. Então eu convido você a pegar o seu pão e o vinho
representando o sangue de Jesus. Fazendo isso em obediência ao Senhor, em um cumprimento da tua palavra, e lembrando que Ele um dia virá nos buscar, que Ele virá pegar a sua igreja, alcançar a sua igreja e levar junto com Ele naquele grande dia que nós esperamos. Amém? Eu quero orar com vocês agora. Senhor Jesus, abençoe cada pessoa que está ouvindo essa palavra. Que o peso do pecado não seja maior do que o amor que essa pessoa sente pelo Senhor. Então, nessa noite, que essa pessoa, se estiver se sentindo acusada por algum pecado, que ela venha se arrepender, que ela venha confessar e receber o teu perdão em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, igreja. Estamos aqui hoje, mais uma vez, reunidos no nome do Senhor, para glorificar a Ele, que é digno de toda honra, glória e louvor. E vamos fazer isso da melhor maneira possível, começando orando ao nosso Deus. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te glorificamos pela tua presença em cada lar, em cada casa, em cada família, Senhor. Que o Senhor possa vir, Deus, adentrar, Senhor Jesus, agora, Deus, em cada coração, em cada mente, Senhor Jesus. Que a palavra ministrada hoje à noite, Senhor Jesus, possa, Deus, fazer sentido, Deus, ao coração de cada um, Pai. Espírito Santo de Deus, vem com o teu poder de convencimento, Paizinho querido, que não seja, Deus, somente, Senhor Jesus, aquilo, Deus, que eu vou falar, mas seja o teu Espírito Santo de Deus a estar, Deus, conduzindo cada coração, Senhor Jesus, para que essa palavra, Senhor Jesus, possa edificar, Senhor Jesus, verdadeiramente, Deus, as vidas, Senhor Jesus, que irão recebê-la. Pai, em nome de Jesus, que cada laço, Senhor Jesus, possa ser abençoado para a tua honra, glória e louvor. Amém. Graça e paz, irmãos. Eu vou falar hoje sobre um tema que o Senhor tocou muito no meu coração durante esses dias, que é sobre a obediência. Nós somos chamados para algumas coisas na palavra de Deus. Nós somos chamados ao arrependimento, nós somos chamados à santidade, e nós também somos chamados à obediência. Só que esse chamado a obedecer a Deus e a sua palavra, muitas vezes ele fica em segundo plano, em detrimento das nossas vontades. E muitas vezes o que prevalece é a vontade e os desejos do nosso coração. E nós deixamos de obedecer a Deus e às Escrituras. E eu quero ler para vocês, chamar vocês para essa Escritura, que está lá em Jeremias 35, do verso 12 ao 14. E o Senhor falou muito forte ao meu coração nessa escritura que não é tão conhecida, mas eu espero que, como toda escritura ela é divinamente inspirada, pelo Senhor, ela faça sentido ao seu coração também, e que você possa encontrar nela as pérolas que o Senhor me apresentou, assim como eu encontrei, como o princípio de obediência. Jeremias 35, verso 12 e 14, diz assim a palavra do Senhor. O Senhor dirigiu a palavra a Jeremias dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, vá dizer aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém: será que vocês não vão aprender a lição de obedecer às minhas palavras? Pergunta o Senhor. Jonadab, filho de Recabe, ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, e essa ordem tem sido obedecida até hoje. Eles não bebem vinho porque obedecem à ordem do seu antepassado. Mas eu tenho falado a vocês repetidas vezes e, contudo, vocês não me obedecem. Essa palavra, ela queimou muito forte no meu coração. O Senhor está exortando o seu povo. Não é o povo que não cria, não era o ímpio, não era o incrédulo. O Senhor estava exortando ao seu povo a obediência. Por que eu tenho falado inúmeras vezes com vocês e vocês mesmo assim não me obedecem? A sequência desse texto, o profeta Jeremias, ele tinha sido usado várias vezes pelo Senhor para exortar o povo a obedecer as palavras do Senhor, a obedecer aquilo que o Senhor estava falando através do profeta. E o povo continuava em desobediência, e o povo continuava a não entender aquilo que o Senhor falava, e quando entendiam, não praticavam. Então, essa palavra, ela vem falar sobre esse princípio, a obediência.
A independência é um fator inerente ao homem natural. Por isso, no natural, nós não aceitamos comumente a ideia de sermos obedientes a alguém. E como não aceitamos essa obediência facilmente a pessoas, a pais, a líderes, muito menos iremos obedecer ao Senhor. Essa palavra, ela fala, não só nesse texto, mas a Bíblia Sagrada, tanto no Antigo como no Novo Testamento, fala inúmeras vezes que o Senhor requer de nós obediência. O Senhor requer de nós que nós não venhamos a pagar um preço pela desobediência. O Senhor usa profetas, o Senhor usa inúmeras palavras nas suas escrituras para que a gente esteja atento a isso, que a gente não caia em desobediência, para que a gente não pague por esse preço. E o pecado, ele é, o preço maior da desobediência que o homem escolheu pagar até o dia de hoje. Mas em Cristo Jesus nós fomos redimidos, não é assim? E eu separei alguns pontos que o Senhor compartilhou no meu coração nessa palavra, e eu creio que eles possam fazer sentido no seu coração também. O primeiro deles é: a obediência, ela é um princípio. E esse texto, eu quero que você leia em casa o texto completo do capítulo 35 de Jeremias, e ele vai falar de um povo, de uma comunidade, que era a comunidade dos Recabitas, que obedeceram ao seu antepassado em tudo. E eu acredito que na época em que eles foram exortados da primeira vez, para não beberem vinho, para não construírem casas, para não plantarem vinhas e não semear, eu acredito que para eles não fez muito sentido. Eu acredito que para você, muitas vezes, um comando de Deus, a voz de Deus, quando Ele fala na sua palavra, ao seu coração, às vezes soa muito estranho. Mas, de repente, lá na frente, tudo faz sentido, De repente, o seu ato de obedecer agora faz sentido lá na frente. E, de repente, você já experimentou algumas vezes em que você obedeceu, sem entender, porque a gente não é chamado para entender, a gente é chamado para obedecer, e lá na frente tudo fez sentido, porque no tempo certo as coisas fazem sim sentido, tudo vem à tona, tudo vem à luz. Os Recabitas, eles escolheram o princípio de obedecer aos conselhos de seus antepassados, e por isso Deus usou a vida daqueles homens para exemplo de obediência para todas as gerações vindouras. Chegou a mim e a você essa escritura. Olha que maravilha, um povo que obedeceu, eu acredito, sem entender por que eu não posso beber vinho, por que eu não posso ter uma casa, por que eu tenho que morar em tenda pro resto da vida, mas eles escolheram obedecer, porque obedecer é melhor que sacrificar. E o que eles fizeram? Eles são exemplo até hoje, sabe? Qual é a geração que você vai impactar com a sua obediência? Qual é a geração que você vai fazer a diferença com a sua obediência? Então, esse texto falou forte no meu coração sobre isso. Essa geração, ela impactou as gerações vindouras, ela impactou a minha geração. Amém? Lucas 6,46 diz assim: Jesus diz para o seu povo, naquele contexto, naquela época: e por que me chamais de Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Por que a gente chama Senhor se a gente não obedece a esse senhorio que está sobre a nossa vida? Por que a gente escolheu, quando a gente confessou o nome de Jesus como nosso Senhor e Salvador, significa que nós decidimos gerar um princípio de obediência a Ele. Mas por que a gente chama o Senhor de Senhor se a gente não está pronto, apto para obedecer? Jesus obedeceu esse princípio em tudo e até a morte. Essa comunidade de homens, chamada Comunidade dos Recabitas, eles obedeceram o seu antepassado por todas as gerações. E Deus diz lá no final do texto que em cada geração haveria um descendente dos Recabitas para servir ao Senhor. Olha que tremendo isso, Olha que tremendo, em cada geração haveria alguém que servisse ao Senhor por conta desse princípio que não foi quebrado. O outro ponto que o Senhor compartilhou no meu coração é: obediência aparente e parcial, ela é desobediência. E isso Deus trata muito forte com o meu coração e com a minha vida de modo particular.
Porque Deus, ele diz nas Escrituras que seja, né, o seu sim, sim e o seu não, não. Ou seja, não dá para obedecermos de maneira parcial. Não dá para dizer sim, eu vou, mas se tiver isso. Eu faço, mas se tiver aquilo. Eu tenho, mas... E a gente está sempre colocando mais, a gente está sempre colocando oposições à vontade de Deus. E a gente ora, né? A gente segue a oração de Jesus e a gente diz que seja feita a sua vontade, mas a vontade que prevalece é a nossa. Entende? Então aquele povo, aquela comunidade, eles entenderam que não dava para obedecer parcialmente. O que Deus estava ensinando a seu povo, através daquela comunidade, é que ele queria obediência de verdade e não de aparência, certo? Porque, de repente, ao chegar no templo, os recabitas poderiam se inibir de obedecer aquilo que os antepassados deles disseram e se inibir ali diante do profeta e beberem o vinho. O Senhor chamou aqueles homens daquela comunidade distante para trazer ali como exemplo de obediência, para que a comunidade de Judá e de Jerusalém, o povo dele, hoje inclusive, a igreja do Senhor, entendesse que obediência não pode ser parcial. Tem gente que obedece muito os seus líderes, né, eclesiásticos, tem gente que obedece muito os seus pais quando estão na frente deles. Quando eles desaparecem, a desobediência reina. Quando ele desaparece, esquece tudo o que foi dito, sabe? Então, essa comunidade, ela nos ensina isso hoje. Os recabitas nos ensinam a ser prudentes na hora de tomar uma decisão, ao receber um comando, em detrimento de obedecer um princípio. Eles tinham um princípio dentro deles, ainda que aquele homem de Deus dissesse, beba o vinho, por um comando, né, do Senhor para testar aqueles homens. Mesmo assim, eles resolveram não quebrar o princípio. Quantos de nós temos quebrado o princípio da palavra simplesmente por causa de uma rodinha de amigos? Quantos de nós temos quebrado o princípio da palavra simplesmente por uma roda de empreendedores, né, de empresários, da sociedade que nós vivemos, da alta sociedade que nós vivemos? Quantos de nós temos quebrado princípios básicos da palavra em detrimento de escutar a voz de pessoas, escutar a voz do mundo? O Senhor, Ele não quebra princípios. Deus, nosso Deus é um Deus de princípios. E aquela comunidade entendeu que eles não poderiam quebrar aquele princípio que vinha de geração em geração. E no tempo certo o Senhor honrou a obediência daqueles homens. A despeito do meio e das circunstâncias, quem entendeu a obediência às Escrituras, trazendo para o nosso contexto atual, vai fazer com que ela se cumpra a despeito de onde você esteja, a despeito de onde você for plantado, a despeito de onde você foi inserido. Tem gente que esquece os princípios das Escrituras quando entra na faculdade. Tem gente que esquece os princípios da palavra quando arruma um emprego novo. Tem gente que esquece os princípios da palavra por qualquer coisa e quebra aquilo que o Senhor ensinou como princípio, como obediência. Mesmo sendo fiéis ao chamado de Jeremias, eles não se renderam à tentação de desobedecer. Esse é o chamado para mim e para você, igreja. Mesmo a gente estando sendo tentado todos os dias, em diversas situações, no nosso meio em que vivemos, porque nós ainda estamos no mundo e nós seremos tentados até o final, mas nós fomos chamados para não cairmos em tentação, e é por isso que a gente deve declarar: livra-nos do mal, Senhor. Livra-nos do mal, Senhor, para que a gente não venha cair em tentação. Tentados nós seremos, mas nós podemos declarar: Senhor, nós não queremos cair em tentação. Amém? A igreja de hoje, ela é uma igreja do sim, né? Ela é uma igreja do amém, ela é uma igreja do muito bom, pastor, estou com você, pastor. Mas até que ponto nós somos obedientes verdadeiramente às Escrituras, à palavra de Deus? Até que ponto nós somos realmente obedientes, não de aparência, mas de verdade? Sim, eu vou sim, eu irei até o final, sabe? A cruz, ela é pesada, né? Mas segundo o nosso pastor, ela só pesa quando ela tem pecado nela. Então, obedecer é um princípio, ele não pode ser quebrado. E ela pode se tornar pesada, a minha e a sua cruz, quando ela estiver coberta de desobediência.
o pastor Luciano Subirá, ele fala uma coisa muito interessante, que não basta termos a aparência de religiosidade, nós precisamos praticar a palavra. Então, dizer e aparentar e ter um bom semblante nos dias de domingo, nos cultos de celebração e comentar todas as postagens e estar ali sempre presente, não significa dizer que nós somos obedientes à palavra. Então, dizer, aparentar e ser parcialmente obediente é desobediência. Em Tiago 1:22 diz assim: e sedes cumpridores da palavra e não somente ouvintes, guardando-vos a vós mesmos. Então, enganando-vos a vós mesmos, né? Perdão. É um engano. Sabe por que é um engano, igreja? Porque quando eu digo eu amo e eu não amo, é engano. Quando a Escritura diz que é para perdoar e eu não perdoo, é um engano. Quando a Escritura diz, vão por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura e eu não vou, é um engano, eu não obedeci. Eu sei que está lá, mas eu não obedeci. Então isso tudo é engano. Dizer que honra e não honra é engano. Dizer que dá glória a Deus por tudo na sua vida, só de boca e não verdadeiramente na prática, a sua vida não glorificar a Deus, é engano. Certo? E nós como igreja precisamos estar atentos se nós estamos nos enganando ou se a gente está verdadeiramente cumprindo a palavra. E o terceiro e último ponto, a obediência é fruto de um relacionamento, certo? Para concluir, o nosso Deus é um Deus geracional, ele age de geração em geração, não é assim? E ele foi muito precioso com aquela família, né? A geração dos recabitas, porque ele disse que até hoje haveria pessoas que o serviriam daquela geração. E por isso, gente, e por outras coisas, por o nosso Deus ser um Deus geracional, é que o Evangelho chegou até nós, é que a palavra do Senhor chegou até nós, é que os princípios da palavra dele chegaram até nós, e nós podemos escolher ter um relacionamento com Deus a partir desse Evangelho que chegou até nós. A nossa geração é uma geração privilegiada pelo acesso fácil às Escrituras, pela quantidade de informações e revelações das Escrituras que recebemos. Em Mateus 22:29 diz assim, Jesus diz, né? Que erramos por não conhecermos as Escrituras nem o poder de Deus. A nossa geração é uma geração cheia de informação. Nós temos um acesso muito fácil à palavra, nós temos informações de todos os lados, mas muitas vezes as informações que temos não geram um relacionamento no secreto com o Senhor. E às vezes a aparência de termos um relacionamento com o secreto com o Senhor não condiz com as nossas práticas diárias, porque não basta falar, a gente precisa agir de acordo com a palavra. Aquela comunidade dos recabitas, eles obedeceram em unidade, porque todos tiveram um bom relacionamento com seus antepassados. Nós estamos tendo esse bom relacionamento com o nosso Deus? Quanto tempo do nosso dia nós temos dedicado às Escrituras, não só para se encher de informação, para se encher de teoria, mas verdadeiramente para quando formos chamados a praticar a obediência, praticarmos de verdade, certo? Sem porém. A nossa geração, ela está carente de relacionamento. Aparência de estar saciado, mas a fome permanece ao sair muitas vezes de uma igreja, de uma live, de uma pregação. Quando é que a fome permanece? Quando nós somos tentados a praticar a obediência à palavra e nós fatidicamente erramos, falhamos e desobedecemos. Então, toda palavra, né? A palavra ela não volta vazia, né? Mas nós escolhemos praticar ela em obediência ou não. Porque está faltando, gente, para nós, para essa geração, para a igreja atual, relacionamento para entendermos quem é o Senhor. Quando você recebeu Jesus como Senhor e Senhor da sua vida, você precisa entender, você não recebeu só um Salvador, você recebeu um Senhor. Ele se torna o seu Senhor. E o senhorio de Cristo pede de você obediência, pede de mim obediência. E para mim concluir essa palavra, né, que o Senhor ministrou aos nossos corações hoje à noite, você foi chamado à obediência. Mas existe um espírito que milita para que você desobedeça todo e qualquer princípio da palavra de Deus.
Em Efésios 2:2 diz assim: em outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, porque o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Quem não é guiado pelo Espírito Santo de Deus em obediência vai desobedecer a palavra de Deus e as Escrituras. Amados, esse não é o chamado de Deus para nós, desobedecer. Mas que bom que o Senhor, em sua infinita misericórdia, Ele atende o nosso clamor e o nosso pedido de perdão e arrependimento genuíno. Eu quero chamar hoje você, Igreja do Senhor, a clamar o seu Deus para tornar o seu coração e a sua geração, a minha geração, uma geração de pessoas obedientes. Obedientes à palavra de Deus e às Escrituras. Amém? Vamos orar ao Senhor? Pai querido, nós queremos pedir hoje à noite, Senhor, clamar ao Senhor, clamar ao Teu santo nome, para que o Senhor venha gerar em nós, Deus, esse princípio. Vem, Senhor Jesus, depositar no nosso coração, Senhor Jesus, esse princípio da obediência à Tua palavra. Senhor Jesus, nós pedimos perdão por todas as vezes, Senhor Jesus, que nós aparentamos, Senhor Jesus, obedecer ao Senhor, obedecer às Suas Escrituras, Deus, e falhamos quantas vezes, Paizinho querido, diante do Senhor. Deus, muitas vezes, Deus, nós obedecemos, mas obedecemos de maneira parcial, e eu te peço perdão por isso, Senhor Jesus, porque a nossa vontade, Senhor Jesus, muitas vezes reina e prevalece. Senhor, vem nos perdoar. Espírito Santo de Deus, vem nos constranger hoje à noite, Deus, para esse princípio da obediência, Deus, que nós não venhamos, Deus, obedecer ao Senhor de maneira parcial, Paizinho querido, mas que venhamos obedecer de maneira total, não de aparência, Senhor Jesus, mas sim, Deus, de essência da Tua palavra. Espírito Santo de Deus, vem nos constranger, Espírito Santo, a respeito disso, Pai. Gera, Senhor Jesus, a nossa geração, uma geração de obedientes, Paizinho querido, para que as próximas gerações sejam, Deus, afetadas por essa obediência, Paizinho querido, impactadas por essa obediência, Deus. Em nome de Jesus, eu clamo ao Senhor por isso, Pai, e te oro, Deus, nesse momento, te agradeço. Amém. Graça e paz, amados. Fique com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém?